eles pedem às crianças que façam as provas e repitam nas provas tudo aquilo que foi ensinado para as crianças, sem, ao menos, nossos filhos puderem analisar e colocar a sua própria visão daquela situação. Por exemplo, quanto à questão da evolução das espécies de Darwin, é ensinado que o homem surgiu do macaco. E se um aluno chegar no dia da prova e disser: professora, eu fui no zoológico e encontrei muitos macacos que não evoluíram, então eu não acredito nessa história. Fatalmente a criança vai tirar um 0 e não passará de ano. Porque, na verdade, quanto à educação, o que o sistema faz sempre foi emburrecer as crianças e torná-los meros repetidores. Os filhos dos que têm muito dinheiro estudam no exterior, porque aprendem no exterior o que nossos filhos não aprendem aqui no nosso país. Lá fora aprendem como dominar os nossos filhos, como dominar a gente. Assim você observa que os filhos dos poderosos vão estudar fora, mas depois retornam. Retornam para quê? Para nos dominar, porque aprenderam lá fora o que não se aprende aqui. Aprenderam a nos dominar. Ainda na questão educacional, utilizam televisão, rádio, jornais, videogames, gibis para nos emburrecer, nos deixar bobo, idiotizar e nos manipular. Dominam a população também através da mídia, nos desinformando, incutindo opiniões nas nossas cabeças, informando de uma forma o que ocorreu de uma forma diferente do que eles informam, e ainda nos distraindo, fazendo com que nós não venhamos a perceber que há algo muito estranho acontecendo. Assim, nunca fazem reportagens para nos abrir os olhos, mas apenas buscam preencher o tempo da sua programação, nos distraindo, nos emburrecendo, nos alienando e nos deixando cada vez mais fora da realidade. Se você parar para pensar a respeito da televisão, você verá o seguinte: nós não patrocinamos as programações da TV. Nós não contribuímos em dinheiro para montar ou fazer a manutenção das TVs. Então não podemos nunca supor que eles trabalham para nós. Na verdade, eles trabalham para quem os mantém. E quem mantém a televisão? Os senhores do mundo, de forma direta e indireta. Assim, as notícias da televisão não são as que nós precisamos saber, mas as notícias que eles querem que nós venhamos a saber. Os senhores do mundo controlam a mídia já há muito tempo. Quando Gutenberg desenvolveu o processo de impressão, contribuindo assim para a criação dos jornais, as leis propostas pelos senhores do mundo em cada congresso de cada país não permitiram que o cidadão comum da sociedade pudesse ter acesso a esse tipo de veículo de comunicação, ficando apenas nas mãos de alguns. Mais tarde foi inventado o rádio, mesma coisa. As leis logo cercaram o povo, dizendo que para ter rádio é necessário que o governo autorize, e o governo não autoriza a população a ter emissora de rádio, apenas meia dúzia de pessoas privilegiadas. Após inventaram a televisão, foi a mesma coisa. Apenas as pessoas privilegiadas podem ter televisão, e não é por causa do preço. Um transmissor de televisão hoje em uma fábrica modesta de São Paulo custa cerca de R$400. Uma câmera hoje custa em torno de R$300 na Casa e Vídeo, uma câmera digital. O que significa dizer que com menos de R$1.000 você poderia colocar uma televisão no ar e informar as pessoas do seu bairro sobre o que vem acontecendo na localidade. Mas você não pode fazer isso porque as leis não permitem. Apenas permitem meia dúzia de famílias que detêm o monopólio da televisão no Brasil já há muito tempo. E por quê? Porque as leis são feitas para controlar o gado, para cercar o gado e para o gado não passar além do limite estabelecido pelo sistema. Uma péssima notícia. A cada dia o curral fica mais estreito. Abrindo um parênteses, o único meio de comunicação antigo que foi liberado para a população foi o telefone, porque no telefone você só consegue falar com uma pessoa ao mesmo tempo. Você não consegue falar no telefone para o mundo todo te ouvir. Então assim o telefone, logo que foi inventado, foi liberado para que cada pessoa que pudesse comprar uma linha pudesse usar o telefone. O único meio de comunicação que o povo teve acesso com liberdade foi o telefone, porque com ele
não dá para contagiar ninguém, não dá para falar para multidões. É claro que essa história hoje está um pouco mudada com a internet. Mas até então, todo meio de comunicação de mão única, em que nós só recebemos informações e que um grupo privilegiado só nos passa as informações, foram cercados por leis para que nós não pudéssemos ter acesso. Os senhores do mundo, a elite global, nos controla através também da tecnologia. Estão preparando o fim do dinheiro como nós conhecemos. Vem aí o Mondex, um chip implantado na mão ou na testa, e só poderá comprar ou vender quem tiver a marca da besta. Com o Big Brother, que não é apenas um programa de televisão, pelo contrário, o programa foi baseado no Big Brother, um programa do governo pré-estabelecido já em 1948 e que está descrito em um livro da mesma época, de 1948, o livro chamado 1984, que descreve neste livro, 5 anos após a invenção da televisão, o que seria hoje a nossa sociedade vigiada por câmeras por todos os lugares. Esse projeto se chama Big Brother. Na área da tecnologia, os senhores do mundo também controlam o clima, controlam o tempo, criam tufões, furacões, criam enchentes, criam maremotos, terremotos, tsunamis, de acordo com a sua vontade no local o qual eles estabelecerem, através de um projeto chamado HAARP, reconhecido pelo governo americano como de sua propriedade, instalado no Alasca. Ainda na tecnologia, o controle dos seres humanos através do chip, através do projeto Eclon, através dos chips implantados também nos carros, nos animais, nas rodovias e através das redes sociais tipo Orkut, YouTube, Facebook. Os senhores do mundo, a elite global, os Illuminati, controlam a população utilizando algumas facetas, entre elas a transferência de identidade. Muito mais detalhes em nossos DVDs. Se utilizam da ordem pelo caos. Criam dificuldade para vender facilidade. Ordem pelo caos também pode ser chamado de regra de 3. Ação, reação, solução. Criam em oculto um grande problema para a sociedade. A sociedade reage pedindo uma solução, então eles apresentam uma solução que a princípio a população não aceitaria se não passasse pelo sufoco, o qual eles fazem com que a população passe a fim de implementar as suas ideias macabras. Se utilizam do método de cozinhar sapo em água quente, vão nos preparando aos poucos. Um bom exemplo é a questão do dinheiro. Já começaram a colocar comerciais dizendo que não tem dinheiro, para que dinheiro, que coisa triste. Já colocaram o chip no cartão, e daqui a pouco o chip vai para a mão. Aos pouquinhos, vão fazendo as coisas e nós não vamos percebendo até o momento em que estamos totalmente cozidos em água quente. Assim também ocorre com o sapo, que é colocado na água morna, o fogo vai esquentando, o sapo é um animal de fácil adaptação e ele não percebe até o momento em que já a água está fervendo e que a sua vida chega ao fim. Os objetivos finais dos senhores do mundo é causar um pânico na sociedade. O último pânico que nós conhecemos pela Escritura como a grande tribulação. Logo após, reduzir a população para um número de 500 milhões de pessoas. Para você ter uma ideia, hoje somos quase 7 bilhões. Colocaram os registros de tudo aquilo que pretendem fazer sobre a redução populacional nas pedras guias da Geórgia. Nossos DVDs trazem detalhes sobre isso. Logo após conseguirem estabelecer a ordem total pelo caos, a grande tribulação, estarão dando posse ao general supremo, ou iníquo, a parte que falta no seu símbolo maior, a pirâmide inacabada Illuminati. E quando isso ocorrer, as pessoas todas serão chipadas. O dinheiro, como nós conhecemos, jamais voltará a existir. As pessoas pagarão e comprarão com DigiCash, o dinheiro digital, utilizando o chip que estará implantado em sua mão ou na sua testa, a marca da besta. E assim, então, estarão dominando totalmente os que aqui restarem. No final deste DVD, eu quero dizer algo muito importante para você. O motivo em que levou eu, o irmão Rubens, a preparar o primeiro DVD há 2 anos e meio atrás, foi justamente o que diz respeito ao título do DVD. Prepare-se. Mas jamais a ideia foi dizer para você se preparar
para resistir. Não vai adiantar. Até porque os próprios soldados, em caso de regime de guerra, de lei marcial, serão também pessoas como nós. Filhos de pais como seu pai, de mães como a sua mãe, irmãos de pessoas como você, como sua irmã. Quando estão de fardas, estão do lado do sistema. Quando tiram a farda, eles são pessoas como você. Então não adianta brigar contra eles. Conseguir atingir as 13 famílias Illuminati e exterminar o mal da Terra, você também não conseguirá. Porque assim está escrito que vai acontecer. E assim vai acontecer. Então, neste final do DVD, a mensagem que eu passo para você é que você se prepare, mas não para essa. Nessa que agora o que você precisa fazer, e de imediato, é se precaver para ser guardado destes maus dias, assim como a Escritura nos garante. E o principal é se preparar para a próxima, para a eterna, porque está muito próximo a volta daquele que um dia morreu por você, por mim, por todos nós. E é por amor a você e por respeito a ele que eu, irmão Rubens, estou aqui ao lado da minha família, amada da minha alma Elaine, dando esse recado para você, para que você se prepare para partir para a glória com o nosso Salvador. Agora, por favor, você pesquise. O sistema religioso, que também foi criado pelos senhores do mundo, eles têm encaminhado muitas pessoas para a perdição. Aquele que nós lemos na Escritura sobre ele não é o mesmo que as pessoas têm seguido no cristianismo. O cristianismo foi uma farsa, inventada pelo imperador romano Constantino, que transformou o sistema político em sistema religioso e criou a Igreja Católica. Depois da Igreja Católica houve a Revolução de Martinho Lutero, que morreu padre. E as pessoas que estão seguindo hoje a religião evangélica estão, na verdade, seguindo a sequência do que foi o catolicismo de Lutero, e não o que pré-estabeleceu aquele homem que morreu pelos nossos pecados. Até o nome daquele homem eles trocaram, deram o nome de Jesus e chamaram de Cristo. Palavra grega, aquele homem nunca falou grego. Ele nunca foi Cristo, nunca foi Jesus. Ele é o Messias, palavra hebraica, e seu nome é Yahushua HaMashiach. Ele nunca determinou para que você fosse a um templo. Não está escrito isso na Escritura, no Novo Testamento, hora nenhuma. Ele nunca pediu para você dar dízimo para ele nem para ninguém. Quando ele falou em dízimo, está na Bíblia no Novo Testamento, mas se refere a um período da velha aliança, quando ele ainda estava vivo e ainda não tinha morrido para estabelecer a graça. Os líderes religiosos que estão aí não têm amparo da Escritura para existir. Eles estão caminhando, todo mundo que confia neles, para a perdição eterna. Nos Estados Unidos, Alex Jones tem cansado de denunciar. Os pastores são os primeiros a cooperar com a FEMA e com a nova ordem mundial. Então eu digo a você, se você confia no que você leu e no que está escrito, saiba que só há um mediador entre você e Deus. Yahushua HaMashiach, homem. Já é homem para não precisar de outro homem. E esse homem que morreu na cruz, ele nunca nos falou de ter carteirinha de denominação, de criar uma denominação, de pertencer a uma denominação, de ficar preso ao jugo, de estar visitando o templo. Ele nunca pediu para que louvasse a ele com palmas nem com boca. O que ele falou é que o Pai é Espírito e importa que quem o adore em espírito, porque esses são os verdadeiros adoradores e é a esses que o Pai busca. O Pai é Espírito, eu pergunto a você, o Pai bate palma? Não. O Pai é Espírito, o Pai fica cantando e chorando? Não. Então, do jeito que o Pai é que convém que nós venhamos adorá-lo. O Salvador nos deu uma única ordenança, não foi ir para o templo, não foi pertencer à denominação, não foi ter pastor nenhum na terra. Ele diz que ele é o pastor das ovelhas. E a ovelha conhece a voz dele. Ele só nos deu um mandamento. Amai-vos uns aos outros. Assim como eu vos amei, assim também vós amai-vos uns aos outros. Este é o mandamento que ele deu. Fora disso,